tomada de decisão, ela acontece com a utilização da nossa experiência, do nosso conhecimento teórico sobre a matéria sobre a qual estamos tratando e também com a nossa intuição. Essa é a forma de tomada de decisão mais comum. Mas, muitas vezes, nós estamos em um ambiente carregado de incerteza. Quando nós temos incerteza, nós devemos buscar algumas peças de evidência que nos ajudem a essa tomada de decisão. Temos uma, duas, três opções, às vezes mais, a serem seguidas, e devemos, então, somar a nossa experiência, ao conhecimento teórico, a nossa intuição, a análise empírica de dados colocados à disposição do tomador de decisões. É por isso que a estatística cumpre um papel fundamental quando desejamos que a tomada de decisão seja amparada um pouco pela teoria científica. E aí os modelos matemáticos, e a estatística é um modelo matemático particular, pode ser muito útil ao tomador de decisões. O mundo real, ele é multifacetado. Os seus fenômenos ocorrem com uma gama enorme de variedades, de variáveis que nem sempre podemos controlar. Toda vez que nós construímos um modelo matemático que tenta compreender um fenômeno do mundo real, necessariamente nós estamos fazendo uma simplificação desse chamado mundo real. O desejo é que os modelos matemáticos ou os modelos estatísticos, eles sejam o mais esbelto possível. Eu devo ter, num modelo matemático, poucas variáveis que expliquem o principal da variação desse fenômeno em estudo. Se nós estamos trabalhando com um modelo matemático, puramente matemático, então nós estamos diante de um fenômeno que não está eivado de incerteza. Mas se o fenômeno ele tem incerteza envolvida na sua explicação, então um modelo estatístico ele deve contemplar esta incerteza. Portanto, o modelo estatístico ele é um modelo matemático que contempla a incerteza. Tem um componente não determinístico nesse modelo. Viver dessa forma é contemplar o mundo como de fato ele é. Podemos correr algum risco? Podemos. Mas esse risco tem que ser medido, tem que ser controlado. Então, a tomada de decisão, ela deve dimensionar qual é o risco disponível, qual é o risco que o tomador de decisão está disposto a correr. Se o mundo se apresenta desta forma, é desta forma que nós devemos trabalhar. Então, dividiremos a nossa abordagem no curso em métodos descritivos e métodos indutivos. Vamos falar um pouco sobre modelo estatístico. Então, vejam, a forma geral do modelo estatístico é Y é igual a f de x mais epsilon. Y é a chamada resposta, é a medida que nós estamos observando, é a medida sobre a qual nós vamos atuar. F de x, que pode ser x um vetor ou uma única variável. Um vetor significa que x são várias variáveis. E epsilon é a parte aleatória do modelo. Vamos a exemplo. O que explica o preço do feijão? Y, o preço do feijão no ano de 2008. É uma série de variáveis, o preço do feijão em 2007, o preço da soja em 2008, enfim, de todos aqueles concorrentes ao feijão. E epsilon é uma série de outras variáveis que nós não medimos, que nós não conseguimos medir. Então, um modelo estatístico, a sua resposta, tem uma parte determinística e tem uma parte aleatória. A parte determinística é o conjunto de variáveis expressas em f de x.
E a parte aleatória é o conjunto de variáveis expressas em epsilon mais a componente aleatória propriamente dita. O erro do acaso, o desvio devido ao acaso, que não tem como medir. Então, não é só o epsilon, não é só o erro devido ao acaso, mas é aquela série de variáveis menos importantes que nós não vamos determinar. O alemão Schumacher, estatístico Schumacher, dizia que quando Deus fez o mundo, ele pensou em fazer um mundo que pudesse acolher o homem inteligente desse mundo. Pensou então fazer um mundo completamente determinístico, onde todas as coisas pudessem ser equacionadas matematicamente. E refletiu bem e notou que um mundo como esse não precisava de um ser inteligente. Pensou então em fazer um mundo completamente aleatório, onde nada fosse determinado, e também notou que um ser inteligente, num mundo em que nada pudesse ser determinado, também não teria lugar nesse mundo. Portanto, quando Deus fez o mundo, ele fez com que os fenômenos tivessem uma parte determinística e uma parte aleatória. E a estatística serve para compreender esse modelo, para trabalhar principalmente com a componente aleatória que complementa a parte determinística dos modelos matemáticos que buscam compreender fenômenos do mundo real. É importante que se diga que nunca conseguiremos que um fenômeno real seja completamente estabelecido mesmo num modelo como esse, um modelo mais complexo, que não é só a parte determinística. Mas essa simplificação, ela pode ser muito boa, dependendo da complexidade do fenômeno que nós estamos tratando e dependendo da complexidade do modelo estatístico que consigamos elaborar. De qualquer forma, o modelo estatístico ou os modelos estatísticos são muito úteis para a tomada de decisão quando estamos em ambiente de incerteza. Utilizaremos vários desses modelos e vocês verificarão que não é tão complicado, não é tão difícil, desde que nós consigamos compreender o conceito por trás de cada um desses modelos. Reforço que a questão conceitual será vastamente explorada no nosso curso, particularmente utilizando a intuição de cada um de vocês. Vamos analisar um conjunto de dados. A situação, uma empresa genérica, ABC, ela pretende fazer uma revisão no seu plano de cargos e salários. Essa empresa tem 40 funcionários, alguns mais antigos, outros mais novos. A empresa tem 4 setores, grosso modo. Tem uma gerência, tem um setor técnico, tem um setor administrativo e tem um setor de apoio administrativo. Então vejam esse conjunto de dados. Nós temos uma relação de 40 funcionários, a idade de cada um deles, o local de trabalho, se são administrativo, gerente, operacional, auxiliar administrativo, o salário de cada um deles, o sexo de cada um deles. Quando nós olhamos esse conjunto de dados para analisá-los e construirmos uma política de cargos e salários, nós verificamos que os dados organizados desta forma, eles estão desde o primeiro funcionário contratado até o 40º. Desta forma, nós tiramos poucas informações desse conjunto de dados. A gente observa que os funcionários da operação são os mais antigos. Observamos aquele conjunto no começo da tabela. Nós observamos que os gerentes, eles ganham mais. Nós observamos que o funcionário responsável pela análise, que está em negrito, ele tem um salário intermediário, mas entre os administradores é o melhor salário. Mas, enfim, desta forma como os dados são apresentados, nós conseguimos tirar pouca informação. Nós precisamos, então, reordenar esses dados. Então, vejam agora essa nova tabela.
com os dados reordenados. Esses dados foram reordenados, separando categoria por categoria. Então, separamos os gerentes, né, verificamos que são os maiores salários. Depois, os técnicos, os administradores, o grupo de operação e o grupo de auxiliares administrativos. Verificamos qual é a média salarial de cada um desses grupos. Então, observamos que agora existe uma lógica um pouco maior, um pouco melhor de compreensão de conjunto de dados. Então, vejo uma pequena modificação nessa tabela, que pode ser feita por qualquer planilha eletrônica pedindo para ordenar o conjunto de dados, pedimos para ordenar por local de trabalho ou função dentro da empresa, calculamos a média rapidamente de cada um desses salários e já temos, então, uma qualidade de informação muito superior àquela primeira informação. Isso faz parte da análise exploratória de dados, a organização dos dados, mas nós precisamos sintetizar um pouco mais esses dados. A média já é uma síntese, já nos auxilia a compreender por onde andam cada um dos conjuntos de funcionários, qual é o valor médio de seus salários. Mas nós podemos melhorar essa síntese através de apresentação de gráficos e de tabelas. Essa é a parte da análise exploratória de dados, é a estatística descritiva, que será objeto da nossa presente aula. Vejam esses dois gráficos. São simples, um gráfico de pizza, o gráfico de setores, em que apresenta aonde os funcionários trabalham. É fácil verificar que a grande concentração dos funcionários é da operação. 42% dos funcionários trabalham na operação. E esse gráfico de salários? Podemos verificar que a grande maioria dos funcionários ganha entre R$1.000 e R$2.000. E também a distribuição dos salários. Há uma tendência que aqueles que ganham mais sejam em menor número. Esse é o gráfico da distribuição de renda, não só de empresas, mas é o gráfico de distribuição de renda dos países. Alguns países têm a distribuição de renda mais desigual. Nosso país é um bom exemplo disso, em que a concentração daqueles que ganham menos é muito maior. Então, nós verificaremos na análise, depois das distribuições, como é a distribuição da renda. As variáveis podem ser classificadas em variáveis categorizadas ou qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis categorizadas, elas são divididas também em variável nominal e variável ordinal. Variável nominal, sexo, por exemplo, homem ou mulher. É uma observação, não se mede homem ou mulher. Uma observação, então, por isso é nominal. Uma variável ordinal. Quem é o funcionário mais antigo, quem é o funcionário mais novo, passando por toda uma ordem de contratação dos funcionários. A nossa primeira tabela de funcionários apresentou os funcionários no tempo da sua contratação ou na ordem da sua contratação. Não estamos preocupados quanto tempo cada um tem a mais do que o outro na empresa. No entanto, nós sabemos, observando aquela relação de funcionários, quem é o mais antigo, quem é o mais novo. As variáveis quantitativas, por sua vez, também são divididas em duas categorias. Nós temos as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas em que nós contamos, por exemplo, número de anos, número de funcionários que trabalham na operação. Então, a sua representação é através de números inteiros. Já as variáveis quantitativas contínuas são aquelas passíveis de medição. Elas vivem num contínuo. A altura das pessoas, por exemplo. Entre duas alturas, qualquer que seja o método que nós façamos a medida, sempre é possível ter um valor intermediário.
contínuas. Então, são com essas variáveis, são com essas medidas, com essas contagens, com essas observações, que a estatística vai se preocupar. Nós vamos organizar os dados segundo cada uma dessas variáveis. Então, só reprisando um pouco, nós vimos que nós temos a nossa análise estatística completa dividida em dois grandes campos: a estatística descritiva ou análise exploratória de dados e a estatística indutiva ou inferência estatística. Na análise exploratória de dados, nós trabalharemos com o objetivo de apresentar os dados de uma forma sintética. E faremos isso através da organização de tabelas, da organização de gráficos e através de medidas estatísticas. E a segunda parte será da inferência estatística. Na inferência estatística, nós estudaremos a estimação por pontos, a estimação por intervalo e os chamados testes de hipóteses estatísticas. A estimação por ponto, observamos na amostra o valor da média e inferimos para a população qual é o valor da média da população, chamada estimação por ponto. Estimação por intervalo, observamos o valor da média da amostra e em torno desse valor construímos um intervalo. Se a média da amostra é 5, nós dizemos que a média da população será algum valor entre 4 e 6 com um certo nível de confiança. Diremos, temos 95%, por exemplo, de confiança em afirmar que a média da população está entre 4 e 6, uma vez que nós observamos que na amostra o valor é 5. E o outro procedimento de inferência estatística é nós estimarmos um valor para a média da população, dizemos a média da população deve ser igual a 5. Ou, contrariamente, a média da população deve ser diferente de 5. Ou ainda, menor que 5 ou maior que 5. Então temos duas hipóteses. A média igual a 5, a média diferente de 5. E vamos testar. E vamos dizer, podemos afirmar que a média da população é diferente de 5 com um nível de confiança de 98,5%, por exemplo. Então, esse conjunto de técnicas, a análise de dados e a inferência estatística fazem parte da primeira parte do nosso curso. Essa primeira parte será a base para que possamos depois trabalhar com regressão, ou análise de regressão e correlação, métodos estatísticos de tomada de decisão e análise de séries temporais. Então, esse primeiro conjunto será a base para as técnicas mais especializadas ou mais especialistas que veremos mais para o final do curso. Vamos reforçar essa ideia da inferência estatística de uma forma que ela é tradicionalmente apresentada. Então vejam, estimação por ponto. Eu vou observar o valor de Mi. Mi é o valor da população. X barra será o valor da amostra. Estimação por intervalo. Em torno de Mi, o valor da média da população, eu vou construir um intervalo de confiança, que é X barra menos um desvio, X barra mais um desvio. A média da amostra mais ou menos um desvio vão ser os limites inferior e superior do intervalo de confiança. E vou afirmar isso com um nível de confiança, 1 menos alfa. 1 menos alfa será, por exemplo, 95%. Então, aquele alfa será 5%. Nós vamos trabalhar bastante. Esse alfa é chamado erro estatístico. E depois, finalmente, o teste de hipótese. Nós temos H0, a hipótese nula, em que nós afirmamos que a média da população, Mi, é igual a um certo valor, C, uma constante. Contra a hipótese alternativa, Mi é diferente de C, diferente do que aquela constante. Nós rejeitaremos a hipótese nula
com um certo nível de confiança. Então, esse procedimento é o chamado procedimento de testagem de hipóteses estatísticas. Vejamos as variáveis categorizadas do nosso exemplo dos funcionários. Então, nós temos o sexo. As pessoas podem ser do sexo masculino ou feminino. São categorias, duas categorias. Então, nós observamos nessa tabela que nós temos 52,5% de homens contra 47,5% de mulheres. A tabela resume aquele conjunto de dados com relação ao sexo. Vemos que nessa empresa, na empresa ABC, o número de homens supera um pouquinho o número de mulheres. Essa mesma observação realizada na tabela pode ser feita através de uma apresentação gráfica. Dois são os gráficos adequados para a apresentação de variáveis categorizadas: o gráfico de setores e o gráfico de colunas. O objetivo do gráfico é que o analista de dados ele possa ter a impressão imediata, a impressão de visão intuitiva do que representam aqueles conjuntos de dados. No caso do sexo, então, podemos verificar essas duas categorias, ou esses dois tipos de gráficos. Gráficos de setores, ou de pizzas, e o gráfico de colunas. A outra variável categorizada é o setor ou a categoria de cada um dos funcionários. Então, a tabela também apresenta quantos funcionários nós temos para cada categoria, 2 gerentes, por exemplo, e qual é a percentagem que eles representam sobre o total de funcionários. 2 sobre 40, que é igual a 5% do conjunto de funcionários. Eles podem ser representados, ou essas categorias podem ser representadas, essa tabela pode ser representada por um gráfico de setores e também por um gráfico de colunas. O gráfico de setores e o gráfico de colunas, repetindo, eles objetivam dar uma impressão imediata de como os dados se distribuem para cada uma das categorias, e o gráfico de setores, particularmente, ele mostra percentualmente quanto que cada categoria representa para o todo. Essa é a diferença de utilização do gráfico de barras ou o gráfico de colunas para o gráfico de setores. Vejamos agora um exemplo de variável quantitativa discreta. Digamos que nós estamos interessados em verificar como se distribuem os dados de idades dos funcionários entre 20 e 30 anos. Então, essa tabela é uma distribuição de frequências, porque diz para cada idade quantos funcionários têm correspondente. Então, temos as idades e as frequências de cada uma dessas idades. Como é uma variável quantitativa discreta, a forma de representação é através do gráfico de bastões. O gráfico de bastões é muito parecido com o gráfico de colunas. Mas como nós temos só um valor, não faz sentido ter uma área. Então, cada um dos valores de idade, ele tem como altura o número de pessoas que têm aquela idade. Alternativamente, nós temos o desenvolvimento mais recente, mais moderno, do chamado diagrama de ramo e folhas. Os ramos serão as dezenas e as folhas serão as unidades. Então, nós podemos observar que para esse diagrama, nós temos o desenho da distribuição, como se tivéssemos um gráfico de barras e sem perder o detalhe de cada uma das idades de cada um dos funcionários. O diagrama de ramo e folhas faz parte de um conjunto de técnicas de apresentação de dados que é chamada de análise exploratória de dados. Nós verificaremos na sequência mais umas 2 ou 3 técnicas
de análise exploratória de dados na apresentação dos dados. A diferença da estatística descritiva para a análise exploratória de dados é que a estatística descritiva ela se preocupa principalmente com a visualização do conjunto de dados. Ela é importante, mas a análise exploratória de dados ela permite mais. Além da visualização da distribuição dos dados, ela vai permitir que nós façamos algumas análises matemáticas um pouco mais elaboradas e sempre com a preocupação de não perder informações. Vamos analisar agora as variáveis quantitativas contínuas, aquelas que podem ser apresentadas num contínuo. A idade, a rigor, ela pode ser apresentada de forma discreta se nós observarmos só o dia entre um e outro aniversário. Por exemplo, a pessoa tem 45 anos, mas ela pode ter 45 anos, tantos meses, tantos dias, tantos minutos, tantos segundos. Então, ela pode ser apresentada como uma variável quantitativa contínua. E a outra variável quantitativa contínua do nosso conjunto original de dados é a variável que representa os salários dos funcionários. Então vejamos a representação tabular e gráfica de uma variável quantitativa contínua. Está aqui a distribuição das idades dos funcionários. O que nós observamos é que na primeira fase, ou no primeiro conjunto de idades, nós temos 35% dos funcionários, entre 20 e 29 anos. Entre 30 e 39 anos, nós temos mais 35% dos funcionários. Então, nós já podemos observar que 70% dos funcionários têm menos do que 39 anos, ou têm 39 anos ou menos. É uma empresa, então, com funcionários jovens. A forma de representação gráfica de uma distribuição de frequências é um histograma. Verifiquem que a diferença entre um histograma e um gráfico de colunas é que no histograma não há separação. Cada coluna é contígua à outra, porque nós estamos mesmo num contínuo. Vamos estudar agora os elementos de uma distribuição de frequências através da análise dos salários dos funcionários. Então vejam essa tabela. Essa tabela é uma distribuição de frequências. Cada uma das classes representa um conjunto de funcionários em faixas de 1.000 em 1.000 reais. Então, o primeiro conjunto de funcionários ganha menos do que 1.000 reais. O segundo conjunto, entre 1.000 e 2.000 reais. Então, cada uma dessas é uma classe. O limite inferior da segunda classe é 1.000. O limite superior da segunda classe é 2.000. Então, o intervalo de classe é 1.000. É importante na apresentação de uma distribuição de frequências que este intervalo de classe seja constante. Vocês podem observar para todas as classes que a diferença entre o limite superior e inferior é 1.000. Bom, aí nós temos as frequências, ou seja, o número de funcionários em cada uma dessas faixas, as frequências relativas, que é uma percentagem. Então, por exemplo, os gerentes que fazem parte dessa última classe, que são 2, eles representam 5% do total de 40 funcionários. Então, o 0,05, na verdade, representa 5%. Os pontos médios de cada classe, então, entre 2.000 e 3.000, o ponto médio é 2.500. Esse valor do ponto médio ele vai representar todos os funcionários dessa classe. É como se todos recebessem 2.500. Nós perdemos um pouco em detalhes, mas ganhamos em sintetização. E, finalmente, a frequência acumulada. Então, menos do que 2.000 reais ganham aqueles funcionários que ganham menos de 1.000, mais aqueles que ganham entre 1.000 e 2.000. Esses são os elementos de uma distribuição de frequências. Muitas vezes nós não temos os dados brutos, nós temos os dados chamados secundários. Os dados do censo, por exemplo, são dados secundários. E nós vamos ter que saber trabalhar, operar
com tabelas desta forma e calcular a média, desvio padrão, outras medidas, fazer inferências com base em dados secundários. Também, a representação gráfica dos salários é feita através de um histograma. Há uma aproximação para suavização do histograma que é chamado polígono de frequências. Eu uno cada ponto médio de cada classe no ponto superior do histograma e construo um gráfico mais suave. Vale reafirmar que a frequência relativa é uma aproximação de probabilidades. Quando eu digo que a probabilidade de eu sortear uma pessoa que ganhe mais do que R$4.000 é 5%, eu estou olhando para a frequência relativa. Então, o polígono de frequências, ele tem a área sob ele igual a 1. Da mesma forma que o histograma, somando as áreas de todas as colunas do histograma, considerando que a base é a unidade, que é a amplitude do intervalo de classe, e a altura é a frequência, nós temos que a soma de todas as frequências relativas é igual a 1. Esse fato, ele é fundamental para a inferência, para os propósitos de inferência, quando estivermos mais à frente no nosso curso. Observe que, por semelhança de triângulos, a área abaixo do polígono de frequências também é igual a 1. Esse pequeno retângulo que nós tiramos dessa distribuição, nós acrescentamos na classe seguinte. E, finalmente, precisamos também dizer que as séries temporais, a sua representação, ela é feita através de um gráfico de linhas. Nós vamos observar, através de um exemplo simples, no contexto da empresa que nós estamos trabalhando, embora essa informação não esteja naquele primeiro conjunto de dados, uma série temporal. Vamos supor que no primeiro ano dessa empresa, que tem 4 anos, 15 funcionários foram contratados. A tabela a seguir mostra quantos funcionários foram contratados no primeiro, segundo, terceiro e 4º anos. Dos 40 funcionários, cada conjunto de funcionários por ano pode ser representado num gráfico de linhas, conforme segue. Observe que esse gráfico de linhas é a única forma de representação de uma série temporal. Com isso, nós encerramos a primeira parte de análise de dados, que diz respeito à apresentação dos tipos de variáveis, das formas de representação tabular e gráfica e de interpretação na distribuição de frequências dos valores das frequências relativas como aproximação de probabilidades. Esse é um fato bastante importante. O nosso objetivo, então, fica completo dessa sintetização dos dados e, a seguir, nós vamos trabalhar, então, com as medidas estatísticas, que são formas, ou é a forma de apresentar o conjunto de dados através de medidas. A nossa dica de hoje é um mergulho no livro Estatística Básica e Sua Prática, do David Moore, no seu capítulo 1.1, em que toda essa representação tabular e gráfica é apresentada com novos exemplos.